A telemedicina, ela é muito boa para a psiquiatria, por exemplo, né? Ela casou muito bem. Mas a telemedicina serve para todas as especialidades, tá? Sempre algumas especialidades vão ter uma aplicação para a telemedicina mais voltada aí para a primeira consulta, outras para a consulta de retorno, mas todas as especialidades médicas se beneficiam da telemedicina de alguma maneira. O importante é você observar qual é a melhor aplicação da telemedicina no seu cotidiano e na sua especialidade. Tá? Dentro do curso, Formação Telemedicina na Prática, nós temos um módulo específico sobre aplicações da telemedicina nas áreas clínicas e até nas cirúrgicas. Tá? E, por exemplo, vamos dar um exemplo da ginecologia, né? A gente até está aí com alguns ginecologistas que já são alunos aí também do nosso curso, estão acompanhando o nosso programa, né, aqui. E na ginecologia e obstetrícia é uma área que é muito demandada por dúvidas, esclarecimentos, ligações fora de horário. Hoje em dia, né, com o WhatsApp, muitos médicos obstetras recebem mensagens, né, à noite, fora de horário. E o médico, às vezes, né, na maior boa vontade, está ali, né, respondendo perguntas e tal, mas ele está fazendo a telemedicina de forma informal. Então, até mesmo a Febrasgo, né, que é a Federação Brasileira de Ecologia e Obstetrícia, ela levantou, e isso foi em 2020, ali, final de 2020, eu acho, 2021, ela fez um levantamento entre os associados da Febrasgo, e a maioria deles disse que usava a telemedicina de alguma maneira, mas só que de forma informal. E somente, né, de todos aqueles foram questionados, se eu não me engano, somente 30% que utilizava da maneira correta, utilizando, né, prontuário eletrônico, ferramenta de videochamada, não fazendo essas interações pelo WhatsApp de forma completa, né, porque o WhatsApp é um meio de contato, mas para você formalizar o seu atendimento, registrar ele, você tem que fazer isso num prontuário eletrônico, tá, da maneira correta. Print de tela não vale como registro, não vale como prontuário, tá? Muita gente acha que printar a tela do WhatsApp é registro, é prontuário eletrônico. Não é, tá? Então, você tem que ter as ferramentas adequadas, tá? Será que os pacientes vão continuar procurando a telemedicina, mesmo depois da situação de emergência de saúde pública que a gente viveu? Bom, então, olha só, em 2020 a gente viveu aquela situação que o pessoal restringiu a saída de casa, aglomerações, e a telemedicina foi muito importante naquele momento, tá? Então, a telemedicina, eu até falo, devia ter dado um prêmio Nobel de Medicina para a telemedicina em 2020 e 2021, porque ela ajudou a não sobrecarregar os sistemas de saúde, por exemplo, e também levou atendimento a milhares e milhares de pessoas que estavam em suas casas, não podiam se deslocar, e também evitou a proliferação daquela situação, né, daquela doença naquele momento, porque as pessoas não poderiam, né, ficar circulando, então você evitou que essas pessoas circulassem, pegassem transporte público, ficassem numa fila de pronto atendimento no hospital, e os casos simples a gente resolvia por telemedicina. E, aliás, a maioria dos casos eram casos simples, né? Então, só que o problema da doença é a questão da transmissão e as pessoas que tinham maior risco. Mas a gente pôde resolver bastante e fazer o bloqueio aí da doença. Então, o que a gente viu? Teve um boom ali da telemedicina, muita gente utilizou, e agora a gente está numa questão das pessoas começarem a utilizar a telemedicina de uma forma mais rotineira, cotidiana, né? E aí vai se criando uma cultura do uso da ferramenta, tá? Então, a previsão aí pelas empresas especializadas em consultoria e serviços de saúde é que até 2030, os negócios que não tiverem um braço no digital, elas vão ficar condenadas à era analógica, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Hoje em dia, né, você vai no banco presencialmente, com que frequência você vai lá no banco, lá no caixa, não é no caixa eletrônico, tá? Estou dizendo lá no caixa, e vai lá no banco, vai falar com o seu gerente, pessoalmente, com que frequência você faz isso, tá? Outra, você costuma pegar táxi ou quem pega táxi já migrou para o aplicativo de transporte, tá? Locadora, né? Vamos dar aqui um exemplo, né? Acho que muita gente que está assistindo mais jovem já nem sabe o que é uma locadora, né?
Mas então, como era no tempo das locadoras, né? Para ver um filme, você ia lá na locadora, tá? Na época, ali na década de 90 e final dos anos 90 ali, tinha a famosa Blockbuster, né? Eram as locadoras, né, de rede ali, no Rio, São Paulo, né, Estados Unidos todo, né? E o Blockbuster não se adaptou ao mercado. E aí acabou, não tem mais locadora, não tem mais Blockbuster. E, inclusive, né, é engraçado, né, a história da Netflix passa pelo Blockbuster, porque o pessoal que inventou a ideia da Netflix ofereceu para a Blockbuster o serviço, né, queriam vender para eles a ideia. E a Blockbuster não quis. E aí acabou, né, a Blockbuster não se adaptou aos novos tempos. Então, muita coisa está sendo digitalizada e na medicina não vai ser diferente, né? As pessoas fazem compras online, tem o delivery, né? Que é só pedir entrega em casa, tá? Relacionamentos, as pessoas começam relacionamentos de forma online, antes mesmo do presencial. Então, as coisas estão mudando, tá? Então, é importante a gente também estar se adaptando, acompanhando a evolução e entender que quem ficar fora do digital vai ficar fora também no mundo real, tá? Porque você vai ficar à parte, à margem desse processo.